Fala galera, beleza? Eu sou o professor Fábio e hoje eu quero trabalhar com vocês a equação fundamental da reta, beleza? Caso não seja inscrito no canal, eu peço que se inscreva e fique por dentro das novidades toda semana. Vamos lá! A geometria tem alguns conceitos básicos que vai servir de fundamentos para diversos estudos posteriores. Por exemplo, a ideia de ponto, a ideia de reta, a ideia de plano são conceitos básicos envolvendo a geometria. Hoje nós vamos tratar um tema que é a equação fundamental da reta. Essa equação da reta, nós podemos chegar a ela de duas formas. Podemos chegar a essa equação conhecendo dois pontos distintos marcados sobre o plano ou tendo um coeficiente angular e um ponto qualquer também marcado sobre esse plano. Essas duas formas são os métodos no qual nós podemos encontrar a equação da reta. Eu vou trazer para vocês essas duas definições e através dessas duas situações nós vamos encontrar essa equação da reta. Vamos lá. Primeiro, nós queremos chegar à equação da reta conhecendo um coeficiente angular e um ponto P qualquer que eu estou chamando de ponto P de coordenada x, y. Eu vou definir o plano cartesiano formado pelas retas x e y, onde o ângulo formado entre o eixo x e o eixo y é um ângulo de 90 graus, ok? Nesse plano, todo ponto que eu marcar sobre ele, ele vai possuir duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Por exemplo, eu marco um ponto qualquer sobre esse plano e ele vai ter uma coordenada aqui que será relacionado a x e essa outra coordenada relacionado a y. Logo, este ponto, que eu estou chamando de ponto P, ele tem coordenada x, y. Suponha que nesse ponto P, eu venho aqui e traço uma reta com uma inclinação em relação ao eixo x. Vou chamar essa reta de reta R. Observe que, em relação ao eixo x, se você pegar a reta R em relação ao eixo x, foi gerado um ângulo aqui. Correto? Esse ângulo, eu estou chamando esse ângulo de ângulo alfa. Conforme essa inclinação da reta em relação ao x aumente, o meu alfa, ele aumenta. Por exemplo, eu posso ter um ângulo de 60 graus. Se eu subir ela mais um pouquinho, ela já pode ser um ângulo de 70 graus. Então, conforme essa inclinação aumenta, esse ângulo aumenta. Conforme essa inclinação diminui em relação ao eixo x, esse ângulo também diminui. Essa reta, em relação ao eixo x, ela tem um elemento chamado coeficiente angular. Esse coeficiente angular, ele vai ser encontrado através da tangente do ângulo que está sendo apresentado em relação à reta R e o eixo x. Então, toda vez que você quiser calcular ou encontrar esse coeficiente angular, basta calcular a tangente desse ângulo. Suponha que eu venho aqui nesse meu plano cartesiano e marco um outro ponto. Esse ponto também tem uma coordenada x, que eu estou chamando de x1, e ele também tem uma coordenada y, no qual eu estou chamando de y1. Definindo o nome desse ponto, eu estou definindo como sendo o ponto A de coordenada x1 e y1. Correto? Veja bem, observe que o triângulo formado aqui, ele é um triângulo retângulo. Observe que a reta formada entre o ponto A e a reta x é uma reta perpendicular, logo ela tem um ângulo de 90 graus aqui, ok? Suponha que eu venho aqui em y1 e faço um prolongamento dessa reta, ok? Observe que essa reta R em relação à nossa reta y1 também foi gerado um ângulo aqui. E esse ângulo, ele vai ser semelhante a esse, pois eles são o quê? Correspondentes, correto? Se eu tenho duas retas paralelas, observe que a reta y1 e a reta x são retas paralelas, e eu tenho uma reta transversal que as cortam, eu formo ângulos correspondentes, que estão na mesma região, porém em retas diferentes, ok?
Então tá aí, nós definimos que esse ângulo que foi gerado aqui, nosso ângulo alfa, ele tem o mesmo valor desse ângulo alfa aqui. Observe, quando prolongamos essa reta y1 e essa reta x, com esse prolongamento, teve um encontro aqui que é um ponto de intersecção. Aqui gerou um outro ponto, um terceiro ponto. Onde esse ponto aqui, que eu estou chamando de ponto C, ele tem coordenada x e coordenada y1. Observe aqui, para mim calcular esse coeficiente angular, que é a inclinação da reta R em relação a x, eu não calculo a tangente do ângulo alfa. Como esse alfa é semelhante a esse, eu quero calcular a tangente desse alfa aqui, ó. E a tangente, nós temos que lembrar o que é tangente. Lembra da trigonometria? A tangente, vamos colocar aqui, a tangente de um ângulo qualquer, no caso nosso ângulo alfa, é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou a famosa coca, né? Caso alguém queira lembrar, a famosa coca. Neste caso, o nosso oposto aqui, ó, o nosso lado oposto, é o lado que está à frente ao ângulo. E o nosso cateto adjacente é o quê? É o segmento que sai do ângulo e vai em direção ao ângulo reto. No caso aqui, o nosso cateto adjacente seria esse segmento aqui. Logo, para me calcular esse coeficiente angular, eu vou calcular essa tangente. Lembrando que a tangente é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Onde o meu oposto é quem? Esse segmento que está à frente. Logo, esse coeficiente angular, que é dado pela tangente, é o quê? Cateto oposto, que vai ser o elemento que está aqui, que é o quê? A distância que está aqui, que é dada por essa variação de y, menos y1, né? Então, y menos y1. E o adjacente é essa variação que está aqui, ó, de x menos x1. Onde esse y menos y1 e x menos x1 é o quê? A variação dos valores de y e a variação dos valores de x, correto? Essas variações me dão a distância do ponto P ao ponto C e me dá também a distância do ponto A ao ponto C, correto? Deixa eu apagar aqui. No caso, x menos x1. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a substituição. Onde apresentar ΔY, eu vou colocar esse ΔY sendo esse y menos y1. Onde apresentar ΔX, que é a variação dos valores de x, eu vou colocar x menos x1. Ficando da seguinte maneira. E observe que, para encontrarmos a equação da reta, agora basta fazer o quê? Passar esse x menos x1 multiplicando o nosso valor m, que é o nosso coeficiente angular. Ficando da seguinte maneira. Essa é a nossa equação da reta, conhecendo um coeficiente angular e um ponto P qualquer. Ok? Então, deduzimos a fórmula da equação da reta seguindo esse princípio apresentado no plano cartesiano. Ok? Vamos lá para os exemplos? Veja bem, esse exemplo, ele quer encontrar a equação da reta que passa pelo ponto P de coordenada menos 2 e 2 e o coeficiente angular igual a 3. Então, vamos lá calcular essa equação da reta, ok? Vamos lembrar um critério. Todo ponto marcado sob o plano, ele tem duas coordenadas, correto? Uma coordenada referente a x, outra coordenada referente a y. Nesse caso aqui, eu vou chamar de x1 e y1, ok? Nós temos aqui também o nosso coeficiente angular, que vale 3. Para calcularmos essa equação, nós vamos seguir o critério que estudamos anteriormente, né? Vamos calcular através da fórmula, no caso, a equação fundamental da reta, que é dado por y menos
y1, que é igual a m, que multiplica o valor x menos x1. Aqui nós temos a equação fundamental da reta. Agora vamos fazer o quê? Vamos substituir esses valores que nós temos como x1 e y1 e o coeficiente angular, que é igual a 3. Vamos fazer isso. Onde apresentar y1, que é aqui, e onde apresentar x1, que é aqui, vamos substituir por esses valores, ficando da seguinte maneira, ó, y menos. Quem é o nosso y1? No caso, nosso y1 vale 2, que é igual. Quem é o nosso valor m, ou nosso coeficiente angular, que é igual a 3, que multiplica o valor x menos o nosso valor x1. Só que o nosso valor x1 aqui, ele é negativo, então menos com menos dá positivo, e aqui 2. Fazendo a propriedade distributiva, né? Aplicando esse 3, multiplicando esse x, e esse 3, multiplicando esse 2, vamos ficar assim, ó. Então, y menos 2, que é igual a 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 2, 6. Lembrando que a equação tem que estar todos os elementos de um lado só, correto? E ser igualado a zero. Então, vamos pegar esse 3 aqui, 3x, esse menos... Esse y ele tem que ir para o segundo membro, então ele vai ficar, como ele é positivo, ele vai vir negativo, então menos y. Aqui, ó, esse 6 já está do lado do 3x. Esse menos 2, ele tem que ir para o outro lado, então ele vai ficar mais 2. Como esses dois elementos saíram do primeiro membro, sobrou 0. Organizando isso aqui, então ficou 3x menos y, 6 mais 2, mais 8, igual a 0. Então, chegamos à equação que foi gerada pelo ponto P, de coordenada menos 2 e 2, e o coeficiente angular 3. Vejam, não tem trabalho você encontrar essa equação da reta. Essa equação da reta, também eu posso ter outras formas dela. Nesse caso aqui, nós temos uma equação geral dessa reta. Mas eu posso ter a equação reduzida, eu posso ter a equação segmentária, a paramétrica. Esses são tipos de equações que podem ser encontradas para uma reta. Lembrando que esse coeficiente angular, uma coisa que eu não posso esquecer. Esse coeficiente angular, que no caso é dado pelo meu valor m, ele sempre vai ser a tangente do meu ângulo alfa. Neste exemplo, eu já tenho esse coeficiente angular apresentado como sendo valor, mas eu também poderia ter, ao invés de ter um m, eu poderia ter um ângulo qualquer, por exemplo, um ângulo de 60 graus. Aí eu teria que fazer o quê? Calcular esse ângulo, esse valor m, por essa tangente de 60. Beleza? Vamos para um outro exemplo agora relacionado a conhecer dois pontos no plano e com esses dois pontos a gente definir uma equação fundamental da reta. Vamos lá. Eu quero definir uma equação da reta conhecendo dois pontos marcados sobre o plano, ok? De início, vamos definir dois pontos. Eu vou definir o ponto A de coordenada x1, y1 e o ponto B de coordenada x2, y2. Lembrando que esses pontos são o quê? Distintos. Eles não são semelhantes. Cada um está em uma posição diferente. Definimos o plano cartesiano, né? E lembrando que o plano cartesiano, todo ponto que você marcar sobre esse plano, ele possui duas coordenadas. Uma coordenada x e uma coordenada y. Logo, se eu marcar esse ponto, eu estou definindo ele como uma coordenada x1 e y1. Chamando o ponto A de x1 e y1. Eu defino um outro ponto também marcado sobre o plano, que no caso a gente já definiu isso no exercício, né? Que é um ponto B de coordenada x2 e y2. E, por definição, pelo axioma de Euclides, nos diz que, dado dois pontos sobre o plano, temos apenas uma única reta que passa sobre eles. Então, logo, esse ponto B
E esse ponto A, ele forma uma reta, eu estou chamando essa reta de reta R, pelo axioma de Euclides. O axioma é uma verdade absoluta, ok? Veja bem, para me definir essa equação conhecendo esses dois pontos, observe que esses dois pontos, eles estão sobre uma mesma reta. Então, logo eu quero definir uma forma de encontrar essa reta através de uma equação. Eu vou marcar um outro ponto aqui. Tem um outro axioma que nos diz, dado dois pontos, eu tenho um terceiro entre eles. Então, eu tenho esse ponto aqui, e ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Eu estou definindo como sendo uma coordenada genérica x e outra coordenada y. Estou chamando de ponto C, x, y. Observe que esses três pontos, como eles estão sobre uma mesma reta, eles são o quê? Colineares. Lembra de pontos colineares? Para a gente definir se três pontos estão alinhados, basta fazer o quê? Calcular o determinante, mano. Então, vamos fazer o quê? Então, para calcular essa equação da reta, conhecendo dois pontos, nós vamos definir através do determinante. Beleza? Vamos lá para um exemplo. Neste caso, eu quero encontrar a equação da reta que passa pelos pontos A e pelos pontos B. Para encontrarmos a equação da reta, basta fazermos o quê? Por definição, calcular o determinante. Você pode vir aqui, ó, por exemplo, define um ponto C qualquer, vamos definir esse ponto C de coordenada x, y. Então, veja bem, ó, primeiro, x e y, então seria, em relação ao x eu tenho o menos 4, em relação ao y eu tenho quem? O menos 2, em relação ao x eu tenho aqui menos 2, em relação ao y eu tenho 2. Para calcular determinante, eu preciso de uma terceira coluna. Eu vou definir como sendo uma coluna unitária, né? De valores 1. Logo, para mim calcular essa equação da reta, basta fazer o determinante igual a zero. Galera, só que tem um macetinho para a gente encontrar esse determinante de forma mais fácil. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar esse ponto que nós definimos aqui, de coordenada x, y. Então, x e y. E vamos fazer o quê? Colocar cada ponto em sua determinada coordenada de acordo, ó. Agora vamos pegar o ponto A e o ponto B e colocar aqui debaixo, ó. Então, menos 4, menos 2, aqui, menos 2 e 2. Neste caso, nós vamos ter que repetir essa primeira linha aqui, ó. Então, vai ser a linha x, y. Ok? O que nós vamos fazer agora? Da mesma forma que nós calculamos o determinante aqui, nós vamos calcular seguindo o mesmo padrão. Nesse sentido aqui, então aqui também, ó. E aqui também. Uma coisa que temos que lembrar que nesse sentido é o quê? Negativo, ok? Então vamos aqui, ó. Y vezes 4 dá o quê? Dá menos 4y. Só que como eu tenho menos com menos, dá mais. Ok? 2 vezes 2 dá quanto? 4. Menos com menos dá mais. Só que eu tenho menos aqui, então menos. 2 vezes x dá o quê? 2x. Como eu tenho menos aqui, menos 2x. Agora vamos vir para o outro lado. Nesse sentido aqui, ó. Este e este. Lembrando que nesse sentido é o quê? Positivo, correto? Então, x vezes 2 negativo dá menos 2x. Menos 4 vezes menos 2 dá menos 8. E o menos 2 vezes x dá menos 2 vezes y dá menos 2y. Então, basta fazer o que agora? Agora vamos copiar. Reduzir os termos que são semelhantes.
e finalizarmos a nossa equação. Então temos aqui, ó, menos 2x, temos um outro 2x aqui negativo, então menos 2x. Agora temos 1 mais 4y, aqui eu tenho menos 2y, aqui eu tenho menos 4, e aqui eu tenho menos 8. Para ser uma reta, os pontos necessitam estarem alinhados. Alinhados é o quê? Igual a 0. Então, finalizando aqui, vamos definir a nossa equação, vamos reduzir a situação, então seria aqui, ó, menos 2 com menos 2 dá menos 4, ok? No caso, menos 4x. Mais 4 com menos 2 dá mais 2y. E menos 4 com menos 8 dá menos 12, igual a 0. Essa é a nossa equação da reta. Podemos também melhorar ela, galera. De que forma? Se eu quiser, por exemplo, aplicar uma divisão por menos 2, eu posso, ó. Porque todos os elementos aqui são múltiplos de 2. Então, menos 4 dividido por 2 negativo dá 2x. Mais 2 dividido por menos 2 dá menos y. Menos 12 dividido por menos 2 dá mais 6, igual a 0. Beleza, galera? Essa é a forma que temos para definir uma equação da reta quando conhecemos dois pontos sobre esse plano. Veja bem, esses dois conceitos vão te auxiliar quando você precisar de conhecer a equação da reta. Lembrando que hoje eu apresentei para você aqui exercícios básicos. Esses exercícios podem variar. Logo mais eu trarei uma outra aula para a gente dar continuidade a esse entendimento e aperfeiçoar esse trabalho. Logo mais eu vou trazer uma segunda parte para essa aula para definirmos melhor essa equação com exemplos variados para facilitar o seu entendimento. Lembrando que os exemplos que eu apresentei aqui são exemplos básicos. Esses exemplos podem variar de diversas formas, beleza? Eu sou o professor Fábio e eu convido a estar comigo em outro momento para estudarmos mais sobre equação da reta, beleza? Deixa eu ir assim, falou, fui!